Olá, muito boa noite para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é quarta-feira, 5 de outubro e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Hoje mais um Fala Baixada especial. Vou conversar com o deputado estadual reeleito, Anderson Moraes. Deputado Anderson. E aí, Mauro? Muitíssimo obrigado. Bom? Obrigado pela sua presença aqui, pelo prestígio da sua presença. Já começando, dando os parabéns pela sua reeleição, mais um mandato à frente da Assembleia Legislativa do nosso Estado. Mauro, eu que agradeço aí a oportunidade de poder estar aqui contigo. Você sabe que a gente tem um carinho enorme pelo seu programa. Muito obrigado por dar essa oportunidade para nós mais uma vez. E assim, com metade da nossa missão cumprida, a gente reelegeu, graças a Deus, uma eleição difícil, uma eleição que o sarrafo do nosso partido ficou lá em cima, mas a população reconheceu o nosso trabalho e não só nos ajudou a retornar para a Assembleia Legislativa, como ainda assim ampliou a nossa votação. Então, muito obrigado pela oportunidade aqui, meu irmão. Deputado Anderson, quantos deputados elegeu o PL, o seu partido? Nosso partido fez a maior bancada da história da Assembleia Legislativa. Nós elegemos 17 deputados. Assim, nunca isso havia acontecido, né, de tantos deputados serem eleitos por um partido dentro da Assembleia e pessoas assim que se reelegeram, que tem um trabalho muito importante. E também vem uma garotada aí, Mauro, que vou te falar, uma garotada boa de internet, uma garotada que fala a verdade, pô, o negócio vai ficar bom. É, né? Com certeza. Porque a gente fica às vezes pensando, eu que já sou um velhinho, e nós já passamos por várias eleições, né? Dos diversos níveis Sim. de candidatura, de vereador a presidente da República, tem um pedaço, uma parcela das pessoas que ficou um pouco cansado da política. Mas isso se deve ao defeito, à falta de respeito de muitos candidatos? Parece que é isso, não? Então, eu acho que a política, ela, né, cada eleição é uma eleição, né, mostrou mais uma vez agora em 2022, na proporcional, que a população cada vez mais ela vem escolhendo o seu candidato, né? Ela não aceita mais aquela coisa de ter ter o candidato, ter o cabo eleitoral e ter o eleitor. Não, o eleitor ele já escolhe o seu candidato direto, foi provado mais uma vez nessa eleição, diversas pessoas elegendo assim dessa forma, sem aquela estrutura pesada, né, de máquina, mas que cada dia que passa a internet, as oportunidades que a gente tem de poder demonstrar o nosso trabalho, que antigamente eram pequenas as oportunidades, hoje cada vez que passa são maiores, e assim a gente tem a oportunidade de entregar o nosso trabalho diretamente para o eleitor. E o eleitor está de parabéns, é uma boa renovação também na Assembleia Legislativa, mas assim conservou uma grande parte das pessoas que fizeram um bom trabalho. Claro que a gente sabe que tem pessoas também que acabam às vezes não ganhando a eleição, que executaram um bom trabalho, mas campanha é o seguinte, é estratégia, né? Quem não tiver, ninguém tem um segredo do voto, né? Mas assim, são as estratégias que ao final da campanha demonstram quem foi o mais competente na ocasião. Eu tenho observado, deputado, a eleição hoje é quarta-feira, a eleição foi domingo. Sim. A impressão que eu tenho é que o senhor continua em campanha. É isso Rapaz, mesmo? eu não só continuo em campanha, como no próprio domingo acabou a eleição, a gente já estava de fato na campanha, não só fazendo um vídeo para poder agradecer os nossos votos, mas também reforçando, né, da importância que nós estamos vivendo, que é a principal eleição do nosso país. Então, uma eleição difícil, uma eleição onde a gente sabe que para o presidente as grandes mídias, né, uma boa parte das grandes mídias vem tentando ali assim, não valorizar o trabalho dele, vem denegrindo a imagem dele, mas o presidente é de verdade, o presidente é de fato o melhor presidente da história do nosso Brasil, eu não tenho a menor dúvida disso, só que a imprensa ela vem tentando desgastar ele tentando desvalorizar não só o seu trabalho, mas se esquecendo da dificuldade que nós tivemos, né, a partir de 2020, quando nós tivemos uma pandemia, né, uma crise de saúde mundial. Nunca nós havíamos pensado que isso pudesse acontecer. Se víssemos um filme há 10 anos atrás falando sobre a Covid, você ia sair rindo dizendo isso aí nunca vai acontecer, mas infelizmente aconteceu. O país vem se reerguendo dessa crise sanitária mundial da melhor forma possível. Hoje nós já temos o menor índice de desemprego desde 2015, quando foi
o final, né, da era PT ali, e a maioria das pessoas eu tenho certeza que vai reconhecer isso na urna, vai reconhecer, e o nosso presidente será eleito, não tenho dúvida alguma, no segundo turno. Deputado Anderson, você é muito ligado ao presidente Bolsonaro, aos seus filhos, especialmente ao senador Flávio. Agora, quando a gente olha mais detalhadamente, sim, às vezes eu fico imaginando que o presidente poderia fazer mais pelo nosso estado do Rio. E aí observo também o governador Cláudio Castro, um reconhecimento público, sim, declarando publicamente a gratidão dele pela ajuda que o governo federal, o governo e o próprio presidente têm dado ao estado do Rio de Janeiro. Por que essa ajuda não chegou e não chega aos ouvidos de boa parte da população? Mauro, primeiro que se nós formos voltar lá atrás do início do governo Bolsonaro, o governo anterior tinha 3 bilhões de reais para usar com verba de publicidade, né? E o presidente achando desnecessário isso, até porque nós sentávamos para assistir muitas das vezes a televisão e no intervalo passava ali que a Caixa Econômica Federal ela era um banco, que o Correio entregava carta. Então era a forma como os governos anteriores tinham de comprar a grande mídia da imprensa. E o presidente Bolsonaro reduziu isso em 80%. Então o que era 3 bilhões de reais passou a ser 600 milhões de reais. Isso causou uma certa histeria dentro dessa grande imprensa que levava a grande parte desse recurso e para eles não interessa mais noticiar aquilo que é bom para o presidente. Mas o presidente, na campanha dele de 2018, disse que queria menos Brasília e mais Brasil. Provou isso aqui no estado do Rio de Janeiro. Porque, ao mesmo tempo que algumas pessoas querem questioná-lo, mas o que o presidente fez no estado do Rio de Janeiro? É muito simples. 2017, crise no estado do Rio de Janeiro, funcionalismo público recebendo atrasado. E o que acontece? A Alerj, a Assembleia Legislativa, junto com o governo do estado, consegue fazer o regime de recuperação fiscal. Ali eles assinaram um acordo que a partir de 2019, o estado do Rio de Janeiro começaria a pagar as parcelas do regime de recuperação fiscal. Tinha uma carência de 2 anos e assim foi feito. Até agora, no governo Bolsonaro, do começo de 2019 até agora, o governo do estado já deveria ter pago 9 bilhões de reais. Sabe quanto nós pagamos, Mauro? 1 bilhão e 200 milhões de reais. Então, o que acontece? O presidente ele aliviou o caixa do Rio de Janeiro, aliviou o Rio de Janeiro desse compromisso, deixando assim o dinheiro que foi recebido pelo governo do estado através da maior privatização da história do nosso país, que foi a SEDAI, ele deixou o dinheiro livre para o estado do Rio de Janeiro. Não só para o estado do Rio de Janeiro, mas para as prefeituras, que o governador Cláudio Castro está de parabéns, fez uma partilha irmãmente, pensou não só na região metropolitana, ajudou a Baixada Fluminense, ajudou todos os municípios do interior. Nunca um governador do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, olhou tanto para o interior, tendo em vista que a maioria dos que passaram sempre viram os interiores de forma com que, devido a eles, ao interior representar 25% do eleitorado do estado, então poucos foram os governadores que trabalharam pelos interiores e o Cláudio Castro está de parabéns, porque foi até agora o que mais fez, o que mais entregou. A Baixada Fluminense ele repartiu de forma irmãmente para todos os prefeitos da cidade, não para os prefeitos, mas para as prefeituras. Você vê Nova Iguaçu fazendo infraestrutura com dinheiro da SEDAI, você vê Belfor Roxo fazendo infraestrutura com dinheiro da SEDAI, você vê Mesquita fazendo, todos fazendo, graças à partilha que o Cláudio Castro fez. Mas não podemos esquecer que lá atrás o presidente fez o gesto e disse que queria menos Brasília e mais Brasil. E está provando dessa forma, por isso que é importante nós termos um governo do estado aqui alinhado com o governo federal, porque no começo de 2019 não foi tão aliado assim, não foi tão alinhado, mas depois da saída do ex-governador, o Cláudio Castro está de parabéns, mereceu a reeleição. Reeleição essa que conseguiu com 58% dos votos. Então, assim, está de parabéns e agora chegou a hora de nós ajudarmos o presidente Bolsonaro e nós vamos avançar aqui no estado do Rio com mais de 1,5 milhão de votos. Você fez uma citação do ex-governador? Sim. E não há a menor possibilidade de um outro deputado ter sido mais combativo e apresentado mais denúncias contra o governador Witzel pelo descalabro administrativo, pelo desvio de dinheiro,
pelo descompromisso com a população, pela traição Sim. aos princípios constitucionais e da população também, do que o senhor na Assembleia Legislativa e fora dela. Eu mesmo tive a oportunidade diversas vezes ali no Detran, em vários órgãos onde o senhor colocava o dedo, mas não é uma denúncia vazia, é embasada, com substância, e de onde certamente originou todo o processo que levou ao impeachment do ex-governador. De lá para cá, as práticas mudaram efetivamente? O relacionamento com o Poder Legislativo e com o Executivo nitidamente foi mudado. Tem sido um governador que ouve mais o parlamento e ouve mais a população também? Olha, como você mesmo disse, o governador ali, até é bom citar isso, o governador, na verdade, ele não traiu os deputados, ele não traiu o presidente, ele traiu de verdade mais ainda a população, porque ele foi eleito com uma bandeira de diminuição do tamanho da máquina, de maior efetividade, maior investimento no poder das polícias do estado do Rio de Janeiro. E assim, ele, no final de tudo, ele meteu o pé pelas mãos. Na Covid, tentou desviar aí mais de R$1 bilhão da população, junto com a quadrilha que estava, e foi embora, graças a Deus. E assim, a gente sabe que o governador Cláudio Castro, pós-pandemia, a pandemia foi muito difícil. E o Cláudio Castro, ele sem dúvida nenhuma, ele apaziguou a política no estado do Rio de Janeiro, mas ele, de que forma que ele apaziguou? Justamente como eu disse, ele atendendo a base, ele atendendo lá o eleitorado. Porque, Mauro, a partir do momento que eu vou para a rua para pedir o voto, você chega ali, você está num determinado local e a pessoa vira para você e fala assim, tudo bem, deputado, eu voto em você, mas você está vendo aqui como é que está isso aqui? Está ruim. Se você ganhar a eleição, você vai brigar junto comigo para a gente melhorar? E a gente faz esses compromissos de campanha. Entendeu? Então, o deputado, o que ele precisa? Ele precisa atender a base dele, ele precisa ter um desenvolvimento dentro da base eleitoral dele, mas de forma com que as pessoas tenham a oportunidade de emprego, as pessoas consigam ter um melhor atendimento nos hospitais, que as escolas estejam numa condição melhor, e isso o governador está de parabéns, tem feito sim. Claro que nem tudo é perfeito, né? Nós sabemos que assim, é difícil, você imagina, o Cláudio Castro, geralmente você, para virar governador, você é vereador, depois você é deputado, depois você é prefeito, daqui a pouco você vira, né? As carreiras políticas sempre foram construídas assim no estado do Rio de Janeiro, e de forma diferente aconteceu com o Cláudio Castro, mas eu também tenho absoluta certeza que Deus não escolhe os capacitados, ele acaba capacitando os escolhidos, e eu tenho certeza que foi isso que aconteceu com o Cláudio. Ele tem um compromisso conosco, sim, de dar uma apertada na máquina, de poder dar uma diminuída, de repente, a gente talvez dar uma maior efetividade com o mesmo valor gasto, e eu tenho absoluta certeza que ele vai honrar com esse compromisso. Como eu disse, é muito difícil você pegar o estado do Rio de Janeiro da maneira como ele estava e você, em 2 anos, você conseguir fazer tudo aquilo que você tem vontade. Muitas das vezes você pega uma empresa falida, Mauro, e quando ela abre concordata, ela tem 2 anos para resolver o problema dela. Então, assim, não é justo você dar o mesmo prazo para o estado do Rio de Janeiro, dar o mesmo prazo para o nosso Brasil. Então, eu tenho certeza que a partir do ano que vem, a gente vai melhorar em muito. O estado do Rio de Janeiro hoje já é o estado que mais gerou, o que mais cresceu, né? O que mais diminuiu, vamos dizer assim, o número de desempregados, o percentual. É o estado hoje que nós temos a 3ª polícia mais bem paga da nossa federação. Nós estávamos lá em 20º pouco. Então, o Cláudio Castro tem feito, dentro do possível, um bom governo, sim. Deputado, queria pedir licença para o nosso primeiro intervalo. Claro. Propor que já no segundo bloco nós possamos falar um pouco mais de políticas públicas e voltada aos municípios. Que todo mundo sabe, quem o conhece principalmente, que o senhor é de fato um parlamentar, um político municipalista. E a respeito disso nós vamos conversar daqui a pouco, depois do nosso intervalo, com o deputado estadual reeleito Anderson Moraes. Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense, mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belfor Roxo ou Mesquita. Chegou Leve On Baixada, um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto-socorro em casa, gente.
uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou pra gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, 60 na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. Eu leve on. O plano de saúde de quem passou dos 45 mais tá on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br. Eu leve on. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde, 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o deputado estadual reeleito, Anderson Moraes. Deputado, a gente prometia no bloco anterior falar sobre uma coisa que o senhor tem se dedicado muito, que é o prestigiar o município, todos os municípios. O senhor é um municipalista declarado, é um ardoroso defensor dos municípios. Por que o senhor defende essa ideia? Bom, Mauro, primeiro porque a gente sabe que as pessoas que estão ali trabalhando no município, né, o vereador, por exemplo, o vereador ele é o ponta de lança ali, é o que mais sofre ali com as demandas da cidade, onde os moradores batem na porta da casa deles. Então, assim, é muito importante a gente assim, falar sobre a figura do vereador, porque, para mim, é o político hoje que mais sofre dentro do nosso país. A gente tem ali os prefeitos ali que também precisam dar a saúde básica, o estudo, enfim. E, assim, o presidente sempre defendeu aquela coisa da gente diminuir o tamanho de Brasília, aumentar o tamanho do Brasil, trazer mais investimentos. E eu acredito nas políticas públicas, privadas. Eu acho que os prefeitos eles precisam um pouco abrir os olhos com relação a isso, porque a população já não aguenta mais pagar a ideia nova do político. Né? Aquele político, o prefeito ganha a eleição hoje, tem uma ideia de pintar a praça de rosa. Daqui a pouco vem outro político, 4 anos depois, cisma de pintar de azul. Verdade. E aí, um quer o ponto de ônibus com um desenho tal, aí o outro quando ganha já não quer mais o desenho, então já não aguenta mais, a população já não aguenta mais pagar isso. E dessa forma eu entendo que nós precisamos avançar com as políticas públicas, né, as parcerias públicas privadas. A exemplo disso nós temos Miguel Pereira, né, o prefeito de lá, André Português, que você vê tem uma aceitação de mais de 80% dentro do município, foi candidato à reeleição em 2020, aquele rapaz ele não precisou nem sair de casa, porque está fazendo lá uma rua coberta, assim, trazendo um pouco aquele projeto de Gramado, né? Aquela coisa de ter uma rua coberta, ter cinemas, ter uma série de coisas, mas não está gastando R$1 da população. Fez uma concessão lá, onde teve uma licitação, a empresa que ganhou vai ter determinados anos para poder aí explorar esse investimento que a iniciativa privada está fazendo. Aí ali ele está fazendo um parque dos dinossauros, que é o maior parque dos dinossauros do mundo. Se eu não me engano, nos Estados Unidos o que tem 70 mil metros quadrados e lá se fala em quase 1 milhão de metros quadrados. Mas tudo isso que é na parceria pública-privada. Porque, assim, primeiro, custa mais barato, né? Tudo que o particular paga geralmente é mais barato do que o poder público, porque, além disso, quem faz ali o fornecimento, ele considera que o risco dele é menor para poder trabalhar, então creio que isso deve ser uma coisa que deve diferenciar muito na hora de pagar. E é o que eu estou te falando, não adianta mais a gente querer que a população pague pelo sonho do político, né? O político, quando ganha a eleição, ele fala assim, poxa, quando eu ganhar a eleição, meu sonho é construir no alto daquele morro, um mirante, não sei o quê. Aí daqui a pouco vem outro político com outro sonho de construir de derrubar o morro. Derrubar, então assim, não dá mais. Eu acho que a gente tem que trabalhar pela liberdade da economia também dos nossos municípios, a gente tem que informatizar mais os nossos municípios, a gente precisa fazer com que a população que quer empreender nos municípios não tenham mais aquela dificuldade de tirar uma licença,
né, que faça aquilo tudo pelo computador, tirar um pouco da mão das pessoas, acabar um pouco com aquela coisa de criar dificuldade para gerar facilidade. Então, esse é o caminho que a gente precisa seguir dentro dos municípios do estado do Rio de Janeiro e é o caminho que eu acredito. Esse é o caminho que eu acredito. Portanto, nós vamos focar bastante no nosso segundo mandato aí, desburocratizando os municípios do estado do Rio de Janeiro, trabalhando para isso, conversando com os prefeitos, pedindo a ele, mostrando gestões diferentes daquilo que a gente costuma ver, trazendo exemplos. Eu acho que tudo, através de um bom exemplo, a gente consegue mudar muita coisa. Queria conversar também, deputado, sobre o avanço tecnológico, né? Tem vários municípios Brasil afora testando tecnologia a serviço da melhoria da condição de vida da nossa gente. Quero falar com o senhor, mas daqui a pouco, depois do nosso intervalo, pode ser? Ótimo, claro. Anderson Moraes, deputado estadual reeleito, conversando com a gente aqui no Fala Baixada Especial. Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense, mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belfor Roxo ou Mesquita. Chegou Leve On Baixada, um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto-socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou para a gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, cê sentuda na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. Eu Leve On. O plano de saúde de quem passou dos 45 mais tá on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto-socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br. Eu Leve On. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde, 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada Especial, conversando com o deputado estadual reeleito Anderson Moraes. Deputado Anderson, ciência, tecnologia e inovação são itens fundamentais, mas muitos políticos falam, mas fazem muito pouco na direção objetiva. O que pode se fazer para tirar menos blá 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 e mais fazer, mais execução? Mauro, primeiro ter projeto, né? Não adianta só a gente ter a ideia na cabeça e não transformar ela, não pôr ela no papel. É uma coisa que eu lembrei aqui, que é muito importante a gente falar, por exemplo, no município de Nova Iguaçu, agora, eu consegui, através de uma parceria do governo do estado com o governo federal, nós estamos trazendo um centro tecnológico do município de Nova Iguaçu. Esse centro tecnológico ele vai acontecer ali em frente à UPA do bairro Botafogo. E ali, por exemplo, é uma parceria da Ciência e Tecnologia do estado com o governo federal, onde nós vamos ali criar no primeiro andar, são os laboratórios. As crianças da Baixada Fluminense elas vão ter acesso de verdade a um laboratório. Onde eles vão ter o microscópico, vão ter o macroscópico. No segundo andar da unidade nós vamos ter ali os cursos técnicos, cursos esses que nós estamos terminando o estudo agora para a gente ver qual é a vocacionalidade da região. Qual é a demanda? Né? Demanda, o que precisa. Não adianta nós precisarmos de uma profissão e a gente criar outra. Então, já estamos fazendo esse estudo e uma coisa muito legal também. No terceiro andar dessa unidade nós vamos criar as startups, né? Onde a garotada vai aprender a fazer aplicativo, onde a garotada vai aprender a fazer um programa de computador. Então, assim, a tecnologia, games, né, games, que isso aí, tá em alta pra caramba. O governo Bolsonaro apoiou e muito, porque, de verdade, em vários locais do mundo, né, estão se criando uma molecada voltada para esse tipo de jogos e que, de fato, à medida que eles conseguem ser bem-sucedidos naquilo, vem recurso, né, para aquela localidade onde eles moram, onde eles nasceram,
né? É como se fosse um jogador de futebol, né? O cara vai lá para fora, ele joga lá fora, ele ganha dinheiro lá fora, mas depois, quando ele vai parando a carreira ou quando ele quer se aposentar, ele não quer ficar lá fora, ele vem para o Brasil e quando ele vem com tudo aquilo que ele conquistou lá fora. Então, é a tecnologia assim entrando inclusive na Baixada Fluminense, não terá só a unidade de Nova Iguaçu, se eu não me engano, Caxias vai ter, Nilópolis também vai ter. Então, assim, é muito importante que isso aconteça, porque a gente trabalhando a tecnologia da informação, até para a gente resolver o problema dos municípios, a gente consegue fazer de forma mais inteligente, de forma mais eficaz. Você pega aí o município de Mesquita, né, um dos únicos, eu acho que, se eu não me engano, o único município da Baixada que tem lá o aplicativo, onde a população consegue enviar as demandas, né, diretamente para o Poder Executivo, ganhando tempo. Daquela forma ali também, determinados tipos de problema que a população reclamou mais vezes daquele, então esse problema acaba entrando na prioridade. Temos que usar a tecnologia da informação para tudo, como se fosse um ranking. E assim, e dessa forma a própria população te ajuda a tomar conta do município. Então é muito importante que a gente faça cada vez mais com que a população se familiarize com relação à tecnologia da informação, para que a gente possa avançar cada vez mais, a gente conseguir dar mais oportunidades para os jovens do nosso município, dos nossos municípios. Então, com relação a isso, nós vamos dar uma ênfase bem bacana. A exemplo, como nós falamos aqui fora do ar, né? Você mesmo mencionou o nosso ministro lá, o Marcos Pontes, que acabou sendo eleito agora, um cara que vem nos ensinando, vem nos orientando muito como fazer para que a gente possa avançar nesse critério aí, e a gente está trabalhando firme e nós vamos conseguir. O ministro Marco Pontes acaba de se eleger senador da República por São Paulo, que era todos os institutos de pesquisa davam como um improvável. Rapaz! É sobre isso que a gente vai precisar falar do último bloco. Como a ciência e tecnologia, tão falada pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelos TREs, os TREs são cumpridores das determinações do TSE, claro. Sim, sim. Mas como uma ciência e tecnologia tão falada, tão isso, tão aquilo, não aconteceu na prática nas eleições do domingo passado. Vou conversar sobre isso, claro, com o deputado estadual reeleito Anderson Moraes. Rapidinho a gente volta. Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense, mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belfor Roxo ou Mesquita. Chegou Leve On Baixada, um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto-socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou pra gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, cê sentuda na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. Eu leve on. O plano de saúde de quem passou dos 45 mais tá on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br. Eu leve on. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde, 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada especial, conversando com o deputado estadual reeleito Anderson Moraes, do PL, do partido do presidente, né? Partido do presidente. Por falar nisso, o PL aqui no estado do Rio, os 3 senadores, cada estado tem 3 senadores. Os 3 são do partido do presidente, é isso? É isso mesmo. Aqui o Rio, meu irmão, o Rio é a capital do presidente, a capital bolsonarista, né? Aqui é a raiz do bolsonarismo e nós temos 3 senadores hoje eleitos aí pelo nosso grande partido. É o senador Flávio Bolsonaro, o senador Portinho e o senador reeleito... Reeleito Romário, fez um trabalho
brilhante e mereceu muito retornar ao cargo. Deputado, eu queria falar, num país que a gente vê muitos incentivos na área da ciência, tecnologia e inovação, no sentido inverso, a gente viu nas eleições a ciência e a tecnologia ser Descartada. existiu, mas não foi aplicada e a população não entendeu nada, criando sérias e graves dificuldades na hora de poder votar. Como é que o senhor vê isso? Rapaz, é uma dificuldade muito grande que nós assistimos, né, no último domingo das eleições. Eu tive oportunidade, infelizmente, de ver, por exemplo, Mauro, senhores que votavam num determinado local, que votavam no primeiro andar. E a tecnologia usada de forma não como deveria, fizeram com que um senhor de 80 anos tivesse que votar no terceiro andar de uma escola onde nem acessibilidade tinha. Então, é muito importante a gente usar a tecnologia, mas é mais importante ainda nós termos responsabilidade naquilo que nós estamos fazendo, porque filas quilométricas, né, se viram aí para o cidadão poder votar. Se formos trabalhar a teoria da conspiração, parece até que foi feito proposital para que as pessoas desistissem da votação justamente na capital, no berço do bolsonarismo, né? Porque aqui, à medida que 10 pessoas deixam de votar, voltam para casa da porta do colégio, você pode ter certeza que o presidente ali está perdendo pelo menos 6 votos. Aqui na Baixada a gente constatou isso também, em Nilópolis, em vários lugares também de Nova Iguaçu, onde a insatisfação das pessoas na fila indo embora para casa e depois de ficar 3, 4 horas esperando, É um absurdo. inviabilizou. Absurdo. Nós percebemos isso, como eu disse, eu vi senhores que tinham que passar a votar no terceiro andar, filas quilométricas da maneira como você falou, e a gente está trabalhando aí para ver se no segundo turno a gente consegue organizar, né? Estamos procurando os órgãos competentes com relação a isso, para ver o que a gente consegue fazer de melhor. Porque é inadmissível que nós estarmos em 2022, a gente vê a nossa população ficar 3 horas, 4 horas na fila para poder dar um voto que muitas das vezes leva 30 segundos. No segundo turno é importante que a população compareça, né? É importante demais. Nós estamos hoje vivendo a eleição mais importante da história do nosso país, da história da democratização do nosso país. Não é tão importante que a população vá votar, como também é importante que, como nós falamos aqui de prefeitos, né, de vereadores, é importante que a política em si apoie a reeleição do nosso presidente. Como foi explicado aqui antes, o presidente ele não fez questão de vir aparecer na foto de inauguração de nada, mas ele fez de tudo para poder dar para os municípios algum respaldo. Você vê uma coisa, Mauro, você nunca mais viu um município atrasando o salário. Você tem visto o município atrasar o salário? Depois da pandemia nunca mais isso aconteceu. Gente, o dinheiro não cai do céu, foi o governo federal que mandou. Então, assim, inclusive, mandar um recado aqui para todos os prefeitos do nosso país, em especial aqui do estado do Rio de Janeiro, que o prefeito que não apoia o presidente da República, a reeleição do Jair Bolsonaro, ele não está traindo o Bolsonaro, não. Ele está traindo a população. Se você pegar Maricá, por exemplo, Maricá em 2018 votou Bolsonaro. Por conta da pandemia, o PT lá fez aquele carnaval lá na cidade, fecha tudo e não sei o que lá, continuaram administrando a cidade de 2020 para cá. Quando foi 2022 agora, o PT, vê se o PT ganhou a eleição em Maricá, vê se quem ganhou a eleição em Maricá não foi o Bolsonaro. Sabe por quê, Mauro? Porque as pessoas que moram onde o PT administram sabem que aquilo ali não passa de uma política de pão e circo. Então, Maricá está de parabéns. Quero mandar um grande abraço aqui para a cidade de Maricá, aproveitar a oportunidade, Mauro, e dizer para vocês estão de parabéns, porque lá é a política do pão e circo. A cidade que tem uma arrecadação imensa, uma das maiores arrecadações per capita do nosso estado, ao invés de usar o recurso para fazer desenvolvimento econômico e criação de emprego, usa para fazer política do pão e circo. Mas, parabéns, Maricá. Votaram em massa no presidente Bolsonaro e tenho absoluta certeza que vão ampliar ainda mais agora no segundo turno. Deputado, infelizmente nosso tempo está terminando. Eu quero colocar nesse momento nossas câmeras inteiramente à sua disposição. Bom, pessoal, primeiro aqui agradecer a nossa reeleição. Nós tivemos aí na segunda eleição 52.312 votos, mais o voto da minha esposa.
Quero agradecer aqui de antemão a Camila, muito obrigado, e a toda a população, e dizer para vocês da importância de nós votarmos Jair Messias Bolsonaro. Tem muita gente que fala porque o Nordeste, o presidente lá fez muitas coisas, mas aqui no Rio de Janeiro a votação já foi boa, nós temos condições de transformar essa votação em excelente. E você, que porventura tenha um prefeito dentro da sua cidade que esteja fazendo campanha contra o presidente mandou tudo para a sua cidade. Tudo que ele podia mandar, ele mandou para a sua cidade. Se existe ainda esse prefeito no Rio de Janeiro, vocês podem ter certeza que o acordo de uma outra via que não seja Bolsonaro é porque ali houve conversas particulares para massagear o ego desse prefeito. Portanto, pessoal, vamos sair de casa no último domingo do mês, digitar 22, continuar olhando para frente, porque eu tenho absoluta certeza que nós vamos ganhar a eleição e o nosso Estado, o nosso Brasil vai continuar avançando cada vez mais. Valeu, pessoal, vamos embora. Bolsonaro neles, porque a nossa ideologia é o Brasil. Obrigado, deputado Anderson Moraes. O Fala Baixada é assim: compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia. Um grande abraço e até amanhã.